estamos aqui para mais uma aula de História para o 7º ano. Estamos entrando em matéria nova. Explico para quem estiver assistindo a aula a primeira vez por causa do tema. É um texto que eu dou para meus alunos e o texto é bem mastigadinho, fácil, e faço alguns comentários se necessário. Porém, vocês, de acordo adquirindo o conhecimento do texto, façam uma pesquisa, o que eu faço em sala de aula com eles, na internet, em livros, para enriquecer o texto que eu estou dando. Então vamos lá, o Reino Franco e o cristianismo. Os francos construíram um grande império e expandiram as fronteiras do cristianismo. A dinastia merovingia. Os francos, no início do século V, ocuparam a Gália, região da atual França. A contínua expansão militar e as alianças políticas seladas pelos líderes fizeram com que os francos se destacassem entre os povos germânicos. Praticamente, todos os territórios do antigo Império Romano do Ocidente foram incorporados ao domínio dos chefes guerreiros francos. Então, os francos tiveram uma influência muito grande no Império Romano, no antigo Império Romano. A expansão franca ganhou um impulso com Clovis, 482 a 511, que descendia de Meroveu, suposto chefe guerreiro que teria fundado a dinastia merovingia. Então, Meroveu criou a dinastia merovingia e Clovis é que vai dar a sua maior ênfase a essa dinastia. Clovis estabeleceu a capital de seus domínios em Lutetia Parisório, Lutécia, uma antiga cidade romana que daria origem mais tarde a Paris. Nessa cidade estabeleceram-se com ele muitos aristocratas que formaram sua corte. Preste atenção que isso cai muito em vestibular, em provas de cursos técnicos ou para passar pela escola de curso técnico. Essa Lutécia, antigo nome da cidade de Paris. Isso é muito importante gravar. Por volta do ano 495, Clovis converteu-se ao cristianismo, aproximando as gerações entre os francos e a igreja cristã romana. Com o apoio da igreja, Clovis continuou expandindo o território em direção à atual Alemanha, região que não tinha sido dominada nem pelos romanos ainda. Dinastia, sucessão de reis originários de uma mesma família. Então, conforme vai passando o reinado de família para família, recebe o nome de dinastias. Os mordomos do palácio. Com os merovingios, as regras de sucessão hereditária permaneceram muito fortes. Assim, com a morte de um rei, era comum dividir a administração do reino entre seus filhos. Para alguns historiadores, essa prática dava continuidade à tradição dos guerreiros germânicos de dividir o bute. Outros enxergam ali uma influência romana, pois muitas vezes a administração de Roma foi dividida, mesmo preservando a unidade territorial. Existem as duas hipóteses de divisão, a romana e a de sucessão de guerreiros. Os sucessores de Clovis, aqueles que vieram após, deram continuidade às conquistas, embora de forma irregular. Muitos se tornaram governantes fracos, o que permitiu aos aristocratas mais importantes da corte desempenhar as funções reais, ou seja, defender, ampliar e administrar domínios. Esses aristocratas eram os prefeitos, ou mordomos do palácio. Tá? Esse mordomo aqui não é aquele mordomo que é o servidor, que tem até, de repente, uma semelhança em origem da palavra com os mordomos de hoje, mas é que serviam aos prefeitos, ou assumiam o local e a função dos prefeitos. A importância desses mordomos ficou clara quando o cargo deixou de ser uma indicação real e passou a ser transmitido de pai para filho. Um desses mordomos, Carlos Martel, foi responsável por expulsar os árabes
muçulmanos da Gália, na Batalha de Poitiers, em ano de 732. O filho de Martel, Pepino o Breve, destronou o último monarca merovingio e deu início à dinastia carolíngia. Então, até Martel era a dinastia merovingia. Quando Pepino o Breve assume o trono, o último monarca merovingio, transforma na dinastia carolíngia, a partir de Pepino o Breve. Alianças entre reis e papas. Pepino o Breve lutou contra os lombardos na Península Itálica e entregou ao Papa os territórios conquistados. Com isso, o governante aprofundou a aliança entre os francos e a Igreja e deu origem ao patrimônio de São Pedro, ou Estados Pontifícios. Quer dizer, nesse momento, com essa união entre os francos e a Igreja, vai se criar o patrimônio de São Pedro, que recebe o nome de Estados Pontifícios. Em troca, o Papa reconheceu Pepino como rei dos francos, 751 a 768, e legitimou a dinastia carolíngia, quer dizer, o Papa transformou em legítimo aquele império, aquela dinastia do Império Carolíngio. O sucessor de Pepino foi seu filho Carlos Magno. Coroado rei, Carlos Magno consolidou e expandiu os territórios francos e fortaleceu ainda mais a aliança com a Igreja de Roma. Em 773, derrotou o rei Lombardo e recebeu a coroa de ferro da Lombardia. Dominou também os bávaros e os saxões. Com essas vitórias, Carlos tornou-se senhor de praticamente toda a Europa Ocidental. No filme O Rei Arthur, vai mostrar um pouco sobre esse povo, saxões e bávaros. Tá? No Natal do ano 800, Carlos Magno foi coroado imperador pelo Papa Leão III, em Roma. Com esse gesto, o Papa reafirmava a autoridade da Igreja sobre os homens e os reis, ao mesmo tempo que declarava que o poder vinha de Deus. Nesse momento, o Papa vai ter uma superioridade, a Igreja vai ter uma superioridade aos impérios, porque ele passa a coroar o rei e botando a Igreja acima do rei, em nome de Deus, dando a ele o poder divino, se igualando ao rei e Papa e botando a Igreja acima. Isso vai ser quebrado posteriormente, vocês vão estudar o Napoleão Bonaparte. Bom, vamos terminar a nossa aula, né? É a aula nova. Vocês façam uma pesquisa em cima dos destaques que eu coloquei. É o que eu faço com meus alunos, em sala de aula e em trabalhos, para enriquecer esse texto que eu dei para vocês. Valeu, e vamos até a próxima aula, que vamos dar continuidade a esse Império Carolíngio. Até lá.